Antes desse vídeo terminar, eu vou te contar qual é o pecado invisível que pesa mais que os outros 6 somados. E o nome dele não está em nenhuma lista que você já leu em revista católica, em folheto de paróquia, em livro devocional nenhum. Quando você ouvir, vai entender por que faz tantos anos que você reza e parece que a oração sai da sua boca e fica parada no teto da sala. Fique comigo, porque essa última revelação é para você que está sentada no terceiro banco há mais de uma década assistindo à comunhão de longe. Eu preciso te dizer uma coisa antes de qualquer outra. Você não se afastou da mesa do Senhor por descuido. Você não está vivendo o que está vivendo porque foi leviana. Mas existe uma verdade que provavelmente ninguém teve coragem de te dizer ainda, porque ninguém quis machucar o seu coração já tão machucado. E essa verdade é que o que você chama de paz faz mais de 10 anos, talvez não seja paz, talvez seja costume. E costume e paz são duas coisas muito diferentes diante de Deus. Meu nome é Padre Sebastião Neves Barbosa. Sou padre da Diocese de Mariana, em Minas Gerais, há 40 anos. Eu sempre fui um homem cuidadoso com esse tipo de assunto. Eu não gosto de misturar fé com sensacionalismo. Eu não gosto de assustar ovelha que já está com o pelo machucado pelo cerco. Mas o que eu vou compartilhar nesse vídeo não é opinião minha. É o que os maiores santos da Igreja, os documentos pontifícios e o próprio catecismo documentaram ao longo de séculos sobre a alma do divorciado em segunda união. É o que ninguém te diz, porque dá trabalho explicar com cuidado. Eu aprendi isso da pior forma. Quando eu era seminarista, ainda nem padre eu era, fui passar uma temporada numa capela rural perto de Catas Altas, no interior de Minas. Tinha uma senhora que se chamava Dona Hermínia, lavadeira, 70 anos, mãos rachadas pela água fria do tanque. Toda missa de domingo, ela ficava ajoelhada do lado de fora da igreja, no batente de pedra, durante a celebração inteira. Um dia eu perguntei a ela por que ela não entrava. Ela respondeu, sem levantar os olhos do chão, uma frase que eu levei 30 anos para entender. Ela disse, com um sotaque doce do interior: Padre, eu entro de longe. Acho que Deus enxerga melhor de fora para dentro do que de dentro para fora. Eu achei que era humildade. Não era. Era uma ferida que ninguém tinha cuidado. Hoje eu carrego há 22 anos, no bolso da batina, uma medalha de Nossa Senhora das Graças que uma penitente me deu antes de morrer reconciliada, depois de 18 anos longe da comunhão. Eu toco essa medalha sempre antes de gravar um vídeo como esse, porque eu sei o tamanho do que está em jogo aqui. Eu vou te trazer 3 revelações. A terceira é a mais difícil e é também a que carrega o 7º pecado invisível, aquele que pesa mais que os outros 6 somados. Não pule, porque se você pular, você vai continuar rezando do jeito que reza há 15 anos, sem perceber que a sua oração tem um buraco no meio. Antes da gente entrar na primeira revelação, deixa eu te apresentar uma pessoa. Ela se chama Dona Aparecida, tem 68 anos, mora em São João del Rei, aqui em Minas. O primeiro marido dela foi embora quando ela tinha 44 anos, com 3 filhos pequenos para criar. Ninguém quis ouvir ela durante anos. Ninguém.
até que apareceu um homem chamado Seu Geraldo, viúvo, bondoso, que recolheu ela e os meninos e ofereceu uma casa, um prato de comida, um ombro. Eles vivem juntos há 15 anos. Não casaram na igreja. Ela nunca pôde. Dona Aparecida costura para fora. Faz bainha de calça por R$ 2. As mãos dela são calejadas igualzinho às de Dona Hermínia. E ela guarda no fundo da bolsa uma foto 3x4 do dia do primeiro casamento. Não por saudade, por culpa. Toda quarta de manhã e todo domingo às 7h30, ela vai à missa na igreja de Santana, no centro da cidade. Senta no terceiro banco do lado direito. E há mais de uma década ela assiste à comunhão sentada, de longe. Quando ela me procurou pela primeira vez, ela me disse uma frase que me gelou o sangue. Ela disse: Padre, faz 15 anos que eu vou na missa de longe. Eu já me acostumei. Acho que Deus também já se acostumou. Foi essa frase que me fez entender a primeira revelação que eu vou te trazer hoje. A primeira revelação se chama a paz que se chama esquecimento. Quando uma alma vive durante anos numa situação irregular sem nunca resolver, ela desenvolve um mecanismo de proteção. Esse mecanismo parece paz, mas não é paz, é apagamento. A pessoa para de sentir o peso e confunde a ausência de dor com a presença de Deus. Minha avó do interior entenderia isso assim. Imagine uma porta velha de madeira, dessas de fazenda antiga, que range toda vez que abre. No primeiro mês, o barulho incomoda você. No 6º mês, você se acostuma. No 10º ano, você nem ouve mais. Mas a porta continua frouxa. E em qualquer ventania mais forte, ela ainda pode ser arrancada da dobradiça. A consciência da alma funciona igual a essa porta. O silêncio que você sente hoje não é necessariamente sinal de paz. Pode ser sinal de costume, e costume não salva. São João Paulo II, na exortação apostólica chamada Familiaris Consortio, no parágrafo 84, escreveu uma coisa que poucos párocos explicam com clareza para os fiéis. Ele disse que os divorciados em nova união continuam sendo filhos amados da Igreja, que a Igreja não os abandona, mas que eles precisam reconhecer com honestidade a contradição entre a situação que vivem e o sinal sacramental do matrimônio. E que esse reconhecimento, longe de ser tortura, é a primeira graça que Deus dá para quem quer voltar a caminhar. Você ouviu? A primeira graça é o desconforto, não a paz, o desconforto. Por isso, a instrução prática dessa primeira revelação vai te surpreender. Eu vou te pedir uma coisa que vai parecer loucura. Durante 9 noites seguidas, antes de dormir, em vez de você rezar pedindo paz, eu quero que você reze pedindo desconforto. Eu quero que você diga, em voz alta: Senhor, devolva a inquietação que eu perdi. Tire de mim o costume. Você vai pensar que isso é loucura. E eu entendo. Toda a sua vida você rezou pedindo paz. Mas deixa eu te mostrar o que São João Paulo II documentou em Familiaris Consortio. A paz verdadeira nasce depois do reconhecimento. Antes do reconhecimento, o que existe não é paz, é anestesia. Quando você faz essa oração durante 9 noites,
você não está pedindo sofrimento. Você está pedindo que Deus te devolva a porta da consciência que o costume tinha emparedado. Foi exatamente o que aconteceu com Dona Aparecida. Ela me contou que durante 15 anos ela disse para si mesma: estou em paz. Até a noite em que o neto caçula, de 9 anos, perguntou: Vó, por que a senhora nunca recebe aquela bolachinha branca igual aos outros? Aquela pergunta de criança rachou em segundos a paz que ela tinha construído em 15 anos. E ela me disse: Padre, eu entendi naquela hora que não era paz, era cansaço. Eu preciso parar aqui um instante e te pedir uma coisa, do fundo do meu coração de padre. Se você chegou até aqui no vídeo, no exato dia que você está vivendo o que está vivendo, isso não é coincidência. Eu não acredito em coincidência depois de 40 anos de confessionário. Fique comigo até o fim. Ouça com o coração aberto. E se em algum momento você sentir que esse vídeo está sendo escrito por dentro do seu peito, deixa o seu sim marcado aqui em cima, na inscrição do canal, para que mais uma alma igualzinha à sua encontre essa mensagem hoje. Você não está aqui à toa, e o seu amém em forma de like ajuda outra Dona Aparecida que está chegando agora. Mas antes da segunda revelação, que é a que vai te mostrar onde está a porta de saída concreta dessa situação, eu preciso voltar para Dona Aparecida. Porque depois daquela noite com o neto, Dona Aparecida fez uma coisa que ela tinha evitado durante 11 anos. Ela marcou uma conversa comigo, não para confessar, não para resolver, só para apresentar a situação inteira, sem cortar nenhum pedaço. E foi naquela conversa que eu entendi a segunda revelação. A segunda revelação se chama o afastamento que se chama respeito. Muita gente que vive em segunda união se afasta do padre, da paróquia, do confessionário, dizendo a si mesma que está sendo respeitosa. Eu não quero incomodar o padre, eu não quero causar problema, eu não quero ouvir um não, eu não quero atrapalhar a comunidade. Esse afastamento parece humildade, mas é um pecado invisível disfarçado de educação. É a alma se excluindo antes que a igreja a exclua. Pense numa pessoa que está com dor no peito, com aperto, com falta de ar, e não vai ao médico para não atrapalhar a agenda da clínica. O médico está ali para isso. O pároco também está ali para isso. O confessionário foi construído exatamente para esse momento. Você se exclui sozinha porque tem medo da resposta que o padre vai te dar. Mas a resposta que existe hoje, na igreja de hoje, não é mais a mesma de 30 anos atrás. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1651, ensina com todas as letras que aos fiéis que vivem nessa situação, os pastores devem ajudar a discernir o caminho, e que esses irmãos são chamados a participar da vida da igreja, escutando a palavra, frequentando a Santa Missa, perseverando na oração, fazendo obras de caridade, educando os filhos na fé. Você está dentro, não está fora. Está dentro com uma ferida que pode ser cuidada. E o Papa Francisco, na exortação Amoris Laetitia, nos parágrafos 300 a 305, pediu explicitamente que os pastores acolham, acompanhem e discernam caso a caso. O padre que te recebe hoje na sacristia não é mais aquele que existia há 30 anos. A igreja te chama pelo nome,
Por isso, a instrução prática da segunda revelação é concreta. Eu quero que você marque uma conversa com o seu pároco, não para confessar, não para resolver de uma vez, apenas para apresentar a sua situação por inteiro, sem cortar nenhum pedaço. E eu quero que você leve 2 papéis na bolsa: a certidão do seu primeiro casamento e a certidão de qualquer separação ou divórcio civil que você tenha. Esses 2 papéis em cima da mesa do padre transformam uma conversa abstrata num ponto de partida concreto. Você vai dizer: Padre, eu vim só apresentar. Eu sei o que você está pensando. Você está pensando: mas o padre vai me julgar. Eu sei. Eu também já fui o padre que pessoas tinham medo de procurar há 30 anos atrás. Mas a igreja mudou o tom, sem mudar a doutrina. O acolhimento de hoje é diferente. Eu já vi caso de homem chamado Seu Joaquim, viúvo, que ficou 11 anos sem entrar na sacristia, convencido de que seria mandado embora. No dia em que ele entrou, descobriu que o primeiro casamento dele tinha elementos suficientes para um processo de nulidade matrimonial. 11 anos perdidos por respeito. 11 anos. A vida da gente não tem 11 anos sobrando, minha filha. E foi quando Dona Aparecida descobriu isso que ela respirou pela primeira vez em 15 anos. Não porque o caso dela estava resolvido, estava só começando, mas porque ela entendeu que existia um caminho concreto, que o não tem jeito que ela tinha aceitado durante 15 anos era mentira. E foi aí que eu precisei conversar com ela sobre a terceira revelação, a mais difícil. A que carrega o 7º pecado invisível, o que pesa mais que os outros 6 somados. Agora chegamos ao que eu prometi no início do vídeo. Fique comigo, porque o que vem agora é o que ninguém te diz. Antes de eu te entregar essa terceira revelação, eu preciso te dar 5 sinais. 5 sinais que vão te dizer se essa revelação é diretamente para você. Eu quero que você ouça cada um com atenção e em silêncio, dentro do seu coração, vá marcando os que se aplicam. Sinal número 1. Você reza todos os dias, mas nunca, em nenhum momento, reza pela resolução da sua situação irregular. Você reza para aguentar. Você reza para que os outros entendam. Mas pela resolução em si, você nunca pediu. Sinal número 2. Você assiste à missa de longe há mais de 5 anos e quando vê alguém recebendo a comunhão, sente uma pontada que você aprendeu a engolir em silêncio. Você nem chora mais. Você só engole. Sinal número 3. Quando alguém menciona um caso parecido com o seu que se resolveu, você muda de assunto antes que a esperança volte a pesar dentro de você. Sinal número 4. Você reza pedindo a Deus para perdoar seus pecados, mas nunca pede para Ele te dar coragem de procurar o pároco, porque no fundo do fundo, você não quer que Ele responda esse pedido. Sinal número 5. Existe uma frase que você repete há anos para você mesma. Pode ser, é tarde demais. Pode ser, não tem mais jeito. Pode ser, eu já me conformei. Pode ser, Deus entende. E você nunca percebeu que essa frase, repetida há anos, não é fé. É um pecado invisível que você reza sem saber que está rezando. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, essa revelação é diretamente para você. A terceira revelação se chama a resignação que se chama paz.
Essa é a revelação que pega quem é devoto há décadas. Quem reza terço todo dia, quem faz novena de São Judas, quem vai à missa 2 vezes por semana, sempre no terceiro banco. Você reza, 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 mas você nunca, em nenhum momento dos últimos 15 anos, pediu a Deus para mudar a sua situação. Você pediu paciência, você pediu força para suportar, você pediu que os filhos perdoem. Mas o que Cristo veio trazer ao mundo, que é a liberdade, isso você nunca pediu. Isso é resignação travestida de santidade. É como uma planta que aprendeu a viver no escuro do quintal. Ela vive, ela até floresce de vez em quando, mas não foi para isso que Deus plantou ela. Deus plantou ela para ficar no sol. Santa Faustina Kowalska, no diário dela, no parágrafo 1146, escreveu uma frase que me gelou o sangue a primeira vez que eu li. Ela disse, com as palavras dela próprias, que a maior dor do coração de Jesus não vem do pecador que cai 1000 vezes, vem da alma que, depois de cair, decide que não merece mais se levantar. Essa decisão silenciosa, ela disse, é o que mais fere a misericórdia. E mais adiante, no parágrafo 1507, ela completa dizendo que as maiores almas costumam ser as que mais demoram a confiar. E essa demora é ela mesma a ferida que precisa ser curada antes de qualquer outra ferida. Você ouviu? A demora a confiar é ela mesma uma ferida. E aqui chega o 7º pecado invisível, o que pesa mais que os outros 6 somados. O nome dele é a oração que pede paciência em vez de pedir resolução. É o único pecado que se disfarça de virtude até diante do próprio confessor. Você reza, o padre te ouve e os dois saem da conversa achando que foi uma boa oração. Não foi. Foi uma oração com um buraco no meio. Você vai pensar, mas isso é exigir de Deus, e eu entendo o pensamento. Mas Santa Faustina escreveu que a alma que pede confiando ofende menos a Deus do que a alma que se cala porque acha que não merece pedir. O silêncio do eu não mereço fere mais do que o pedido ousado. Por isso, a instrução prática da terceira revelação é a mais difícil de todas. Eu quero que você troque a oração de paciência pela oração de resolução. Durante 30 dias seguidos, todas as noites, em voz alta, antes de deitar, você vai dizer essa oração. Senhor, eu não aceito mais essa situação como definitiva. Resolva como o Senhor quiser, mas resolva. Pode ser pelo caminho que o Senhor escolher, mas não me deixe morrer aguentando. Parece ousadia. Não é. É confiança de filha. É o que Santa Faustina chamou de a oração que abre a porta que estava emparedada. Foi exatamente isso que Dona Aparecida fez. Durante 15 anos, ela rezou para aguentar. Numa noite, depois daquela conversa com o neto, ela rezou pela primeira vez de outro jeito. Ela disse, Senhor, eu não quero mais aguentar, eu quero que isso se resolva, do jeito que for. Em 8 meses, o processo de nulidade do primeiro casamento dela estava aceito pelo Tribunal Eclesiástico aqui da Diocese de Mariana. 1 ano e 2 meses depois, ela casou na igreja com seu Geraldo. E ela me disse, com lágrimas nos olhos, uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela disse, Padre, eu não tinha entendido que a misericórdia também tem pressa.
Agora eu te entrego 5 instruções para você aplicar essa semana, não amanhã, essa semana. Primeira instrução: hoje à noite, antes de dormir, você vai rezar pedindo desconforto, não pedindo paz. Você vai dizer: Senhor, devolva a inquietação que eu perdi. Quando você faz isso, você não está pedindo sofrimento. Você está pedindo que Deus tire o costume e devolva a consciência. Faça por 9 noites. Segunda instrução: amanhã, ou no máximo até quinta-feira dessa semana, você vai ligar para a secretaria da sua paróquia e marcar uma conversa com o seu pároco. Não para confessar, não para resolver, só para apresentar. Quando você faz isso, você não está pedindo nada. Você está dizendo a Deus que está disposta a deixar Ele entrar. Terceira instrução: você vai separar 2 papéis e colocar dentro de um envelope a certidão do primeiro casamento e a certidão da separação ou divórcio civil. Esse envelope você leva para essa conversa com o pároco. Quando você coloca esses papéis em cima da mesa, você transforma uma situação abstrata num caso concreto. Caso concreto se resolve, situação abstrata não. Quarta instrução: durante 30 dias seguidos, você vai dizer em voz alta antes de deitar: Senhor, eu não aceito mais essa situação como definitiva. Resolva do jeito que for. Quando você reza assim, você não está exigindo de Deus. Você está confiando que Ele tem poder de resolver o que você achou que era definitivo. Quinta instrução, e essa é a mais difícil de todas. Eu quero que você pegue a foto 3x4 do seu primeiro casamento que você guarda no fundo da bolsa, na gaveta, na caixa de sapato, onde for. E em algum momento dessa semana, na frente do oratório de casa, você vai segurar essa foto e vai dizer em voz alta: Senhor, eu entrego para o Senhor essa história. Eu não quero mais carregar ela sozinha. Quando você faz isso, você não está renegando o passado. Você está dizendo a Deus que confia o suficiente para parar de carregar uma cruz que nunca foi para você carregar sozinha. Foi quando Dona Aparecida fez esse gesto na frente do oratório da casa dela que ela me disse depois: Padre, parecia que eu tinha tirado um saco de cimento das costas. E foi a partir dali que tudo começou a se mover. Hoje ela e seu Geraldo recebem a comunhão lado a lado, no terceiro banco do lado direito da igreja de Santana. E o neto caçula é quem leva as oferendas até o altar. Deus não te pede para aguentar a situação até o fim da vida. Ele te pede para confiar até o ponto de pedir resolução. Essa é a frase que eu quero que você guarde no peito e que eu quero que você anote num pedaço de papel e cole na porta do armário para ler todo dia. Há tempo. Existe tempo. A misericórdia não tem prazo de validade. Mas a misericórdia também tem pressa, como Dona Aparecida descobriu. E a mudança não começa no seu pároco, não começa nos seus filhos, não começa no tribunal eclesiástico. Começa em você, hoje, antes de você dormir essa noite. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora Aparecida te cubra com o manto dela. E que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo.